aqui. A estratégia da extrema-direita não era a de dominar o Senado, de eleger a maioria dos senadores agora? Só que o jogo virou. Depois da PEC da bandidagem, esse PL da dosimetria, que antes era anistia, o povo foi para as ruas, a esquerda mostrou a sua força nas ruas, e agora o Lula está focado em eleger senadores aliados nos mais variados recantos desse país. Veja matéria da revista Carta Capital. Protestos impulsionam PT na busca por frear avanço bolsonarista no Senado. Olha só o que diz essa matéria. Eu vou aqui para um trecho que considerei importante que está na Carta Capital. Para o senador Beto Faro, coloca a foto do Beto Faro, do PT do Pará, o retorno do campo progressista às ruas pode mudar o jogo para 2026. Os atos contra a anistia e a PEC da blindagem, PEC da bandidagem, deram corpo à insatisfação de parte relevante da população contra os desmandos do consórcio Centrão-Bolsonarismo, resultando no enterro sumário da PEC e na inviabilização do perdão aos golpistas. Abro aspas para ele. Todo esse movimento da extrema-direita, conspirando nos Estados Unidos da América contra os interesses do Brasil e transformando principalmente a Câmara dos Deputados em aparelho das suas pautas indiferentes, as pautas da sociedade brasileira recolocaram o povo no modo alerta. E as pautas são essas. E medidas provisórias que caducaram por conta do Arthur Lira e do Marmota com apoio da extrema-direita bolsonarista. Principalmente aquela medida provisória sobre energia elétrica que beneficiaria 100 milhões de brasileiros. Mas vai beneficiar, porque o Lula vai editar uma nova MP e eles vão ter que passar. O Antônio Lavareda, cientista político, coloca a foto do Antônio Lavareda aí, por gentileza, na tela. O Lavareda aponta uma recuperação consistente de Lula e a retomada do seu favoritismo total para 2026. Isso aqui cai como uma bomba para o Bolsonaro. Por quê? Porque na medida em que o Lula cresce, e vejam que não foi pouca coisa não, eu estou falando de 17 pontos percentuais, 10% de rejeição que caiu, 10 pontos que caíram, e 7 de aprovação, 7 pontos que subiram. São 17 pontos. As pautas do Bolsonaro enfraquecem quando Lula se agiganta perante a sociedade do Brasil. E observem que o Lavareda lembrou, essa pesquisa que o IPESP fez foi antes do discurso na ONU. Porque o discurso na ONU, o do Lula, foi o discurso mais impactante e o que mais repercutiu no Brasil e no mundo, no planeta Terra. Só para vocês entenderem a dimensão. Em entrevista ao jornalista Luiz Nassif, publicada no GGN, o cientista político Antônio Lavareda analisou a recuperação da popularidade do presidente Lula. Segundo ele, a virada é consistente e reflete a um conjunto de fatores políticos, econômicos e de conjuntura internacional. Ele citou também, por exemplo, a atuação do Eduardo Bolsonaro contra os interesses nacionais. Abro aspas para ele. Eu acho que agora é consistente sim. Ele se refere à reviravolta, à virada. O cientista político lembrou o quê? Há apenas 90 dias, o governo estava literalmente nas cordas, com avaliações negativas e baixo potencial eleitoral. Hoje, diz ele, a aprovação de Lula já chega a 50%, era 43% em julho. É um crescimento extraordinário e sem precedentes. O Bolsonaro, nessa mesma época, se eu não estiver equivocado, só tinha 20% de aprovação. 20% de aprovação. Vocês estão compreendendo? Alguém pode me dizer, João, era para o Lula ter muito mais. De fato, o que o Lula investiu no Rio Grande do Sul? Mas o governador Eduardo Leite boicotando, mentindo, né? Apregoando inverdades, apregoando intrigas. O que o Lula fez por São Paulo? O Tarcínico se apropria indevidamente das obras do governo federal. Não faz nenhuma, perdoe-me a expressão, por São Paulo. Só vive puxando e lambendo o saco do Bolsonaro. É a única coisa que ele sabe fazer. E cobrar pedágio e privatizar. Obra que é bom nada. Vocês viram o que o Lula fez em São Paulo? Em Minas Gerais, meu irmão, o que o Lula está fazendo em Minas, aquela rodovia da morte, que vai ser a rodovia da vida, 10 bilhões. Você pega uma estrada que ele está ligando, Belo Horizonte, a uma cidade do Goiás, alguma coisa nesse sentido. Agora me falhou o nome da cidade, é uma obra também ossada assim, é multimilionária a obra. O anel rodoviário de Belo Horizonte, 110 milhões de reais. É muita coisa. Em Minas Gerais o Lula está trabalhando assim, feito um meteoro. Até o Rodrigo Pacheco, que estava naquela, teve que, na realidade, baixar a cabeça e falar, não, o cara trabalha de verdade. Amigos, semana decisiva, vamos ficar bem atentos. Se a gente notar um marmota com marmotagem, com sacanagem, aí a gente vai pra cima dele. Eu acho melhor a gente ir logo pra cima dele agora. Estamos de olho em você.
em você e no Lira e na turma de vocês, na corja de vocês. Estaremos de olhos atentos. O povo brasileiro não pode pagar a conta da chantagem. E não venham com essa de colocar emenda para proteger rico, não. Tá certo? Porque o governo não é saco sem fundo, não. O governo precisa arrecadar para manter as obras do PAC, a educação funcionando, a saúde e as ações sociais, que foram aniquiladas na gestão bolsonarista. E vocês não estavam nem aí, porque a única coisa que vocês querem é emenda, rapaz. Criem vergonha, rapaz. Criem um pouco de vergonha nessa cara de vocês. Nós estamos cansados de vocês. Aí ficam com raiva porque o povo chama Congresso inimigo do povo, Câmara inimiga da sociedade. E não é inimiga mesmo. E não é inimiga mesmo. O camarada colocar pra votar uma PEC da bandidagem, rapaz. Termina desmoralizado no Senado, na CCJ, foi goleada. Não teve um voto favorável, porque o senador que votasse favoravelmente a uma safadeza daquela, o cabra era pegar a mochila e ir pra casa, porque era pisa. Agora na eleição que está por vir, porque vai mudar muita coisa no Senado, porque são 2 vagas por estado. É importante que nós nos unamos em todos os estados da Federação Brasileira para não permitir que o bolsonarismo ganhe a maioria no Senado Federal.